Novamente, boa tarde para vocês. E vamos falar de um tema que é muito moderno, tem gerado muitas consultas, muitas dúvidas, muitas angústias, especialmente para os papais, mamães de crianças pequenas, refluxo gastroesofágico. A definição do que é refluxo gastroesofágico é até simples, se nós pensarmos o nome refluxo, refluir, voltar, e a definição do último guideline, que é de 2009, que é o guideline norte-americano e europeu, diz que refluxo é passagem do conteúdo gástrico para o esôfago, com ou sem regurgitação ou vômito. Ou seja, ele pode ser manifesto, pode ser visível, mas ele pode ser também oculto. Ele pode voltar simplesmente para o terço inferior do esôfago, haver o refluxo, e ele não ser visível. Essa condição, na verdade, é fisiológica. O fato de refluir não quer dizer que a criança tenha uma doença. Ele ocorre várias vezes ao dia, em geral é menor que 3 minutos. Também em relação à alimentação, é logo após a alimentação pós-prandial e causa pouco ou nenhum sintoma. Aqui uma figura onde a gente pode ver o esôfago, as estruturas aqui do esfíncter esofagiano, o conteúdo gástrico, e aqui o refluxo, que é quando o conteúdo retorna do estômago para o esôfago. Lembrando e enfatizando que não necessariamente é uma condição doença, é uma condição patológica. Isso é fisiológico, isso ocorre em todas as pessoas, especialmente nos bebezinhos e também nos adultos. Como que a gente pode entender um pouquinho sobre a questão, tanto fisiológico quanto patológico? Entender um pouquinho da fisiopatologia. Existem vários fatores que podem interferir e que podem influenciar, tanto que para que o refluxo ocorra, quanto para que esse refluxo cause consequências e comece a ser classificado como patológico ou como doença. Genéticos, ambientais, que são os alimentos, o tabagismo, anatômicos, hormonais, neurogênicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses fatores durante a nossa exposição. A questão da doença do refluxo versus o próprio refluxo gastroesofágico, ele tem a ver com a anatomia e a estrutura do nosso esôfago em relação ao nosso estômago e a algumas estruturas que nós temos que impedem que haja agressão do nosso esôfago. Existem algumas barreiras anti-refluxo. Essas barreiras estão listadas aqui e eu vou mostrar na próxima figura cada uma delas. Vamos lá? Então aqui está o esôfago, estômago, fundo gástrico e algumas dessas barreiras. O pilar direito do diafragma, o tamanho do esôfago abdominal, que é essa parte do esôfago que fica para baixo do diafragma, dentro do abdômen, e a parte superior, que é a parte que está dentro do tórax. O ângulo de His, que é o ângulo entre o esôfago e o estômago. O ligamento frenoesofágico, que é o ligamento do diafragma em relação ao esôfago. A roseta gástrica, ou as pregas do fundo gástrico. E o próprio esfíncter esofagiano inferior, que neste maior aumento está sendo visto aqui, que são essas estruturas, essas fibras musculares, que são circulares, diferente das fibras musculares do esôfago, que são longitudinais. E essa região, bem aqui junto do diafragma, é o esfíncter esofagiano inferior. Todas essas estruturas colaboram para que haja uma proteção com relação ao conteúdo gástrico não retornar para o esôfago. Mesmo assim, isso ocorre, mas rapidamente esse conteúdo é eliminado novamente do esôfago, liberado de volta para o estômago, e nós chamamos isso de clearance, o clearance esofágico, que é a limpeza esofágica. Essas estruturas, especialmente no lactente jovem, no bebezinho, elas ainda estão imaturas. O esfíncter esofagiano,
que é muscular e é regulado pelas funções neurológicas, é imaturo. Assim como é imatura a função de deambulação, de andar de um bebezinho, não significando necessariamente que isso seja uma doença, que seja patologia. Mas essa imaturidade é própria da idade. O tamanho do esôfago abdominal no bebezinho, ele é mais curtinho, ele é menor. E a pressão abdominal, ela é maior em relação à pressão torácica. Então, quando você tem um esôfago abdominal menor, é uma barreira menos de proteção para o retorno do conteúdo gástrico. Se esse esôfago abdominal é maior, a barreira é mais funcional, é melhor. E todas essas estruturas se desenvolvem com a idade. Com o passar do tempo, essas estruturas se tornam mais eficientes em impedir que haja o refluxo. Ainda existem os componentes de agressão da mucosa, como o próprio material que é refluído, o material gástrico, ácido clorídrico, pepsina, ácidos biliares. E esses componentes do material refluído, eles são agressores do esôfago que não está, na verdade, preparado para receber esse material. Mas há necessidade de que esses fluidos tenham um contato prolongado com o esôfago. O fato simplesmente de eles refluírem rapidamente não necessariamente vai causar problemas. Os fatores que favorecem o refluxo gastroesofágico estão listados aqui. O relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior. Esse relaxamento ele ocorre para que haja deglutição e ele ocorre também em outros momentos no decorrer do dia. Um bebezinho, por exemplo, pode acontecer de que ele tenha até 50 episódios de refluxo sem que isso cause nenhum problema para ele. E um adulto pode chegar até 30 episódios de refluxo num dia. Isso significa um ou mais episódios de refluxo por hora, tanto num adulto e mais ainda no bebezinho, por conta desse relaxamento transitório. Mas existem alguns fatores, como a hipotonia do esfíncter esofagiano, a elevação da pressão intraabdominal, hérnia hiatal, esvaziamento gástrico lento, aumento da pressão intragástrica. Vocês podem ver que esses fatores estão relacionados com algumas patologias, com o uso de medicamentos. Por exemplo, a obesidade aumenta a pressão intraabdominal e pode levar a uma hipotonia do esfíncter, pode levar à formação de hérnia hiatal, e são fatores que vão contribuir para que o refluxo ocorra com mais frequência e para que haja um desbalanço entre os fatores de proteção e os fatores de agressão do esôfago, levando aos sintomas do refluxo gastroesofágico doença. A defesa da mucosa também está presente. Os mecanismos de clareamento, como eu falei, o clearance do esôfago. O que leva ao clearance? É essa limpeza do material que foi refluído. O próprio peristaltismo esofágico, secreção salivar e a força da gravidade. Uma pessoa de pé é diferente de uma pessoa deitada para que esse clearance ocorra. O clearance ocorre muito melhor na posição em pé, supino, do que numa posição deitada. E a resistência tecidual. O esôfago ele é protegido, ele não tem a mucina, ele não tem a mesma proteção que o estômago para o material ácido. Mas não necessariamente ele será agredido porque algum material foi refluído por pouco tempo, curta duração. Diante do entendimento da fisiopatologia, nós vamos entender também o quadro clínico que os pacientes demonstram que pode aparecer nesses pacientes. Obviamente, regurgitação e vômito são os sintomas mais frequentes, são os sintomas mais visíveis que chamam mais atenção para a possibilidade de um refluxo gastroesofágico. Mas existem também as complicações e fatores que não estão diretamente ligados ao refluxo, à visão do refluxo, à regurgitação e ao vômito. Como, por exemplo, a esofagite, que é quando a barreira de proteção esofágica não foi suficiente, aqueles mecanismos de clareamento do esôfago não foram suficientes para protegê-lo, e acontece uma reação inflamatória na região do esôfago, acontecendo refluxo gastroesofágico. As complicações como estenose e esôfago de Barrett são complicações muito raras e que ocorrem, na verdade,
muito tardiamente em pacientes que têm fatores de risco, como, por exemplo, os pacientes que são neuropatas e que têm uma dificuldade muito grande na parte motora. Esses pacientes têm um índice de complicação muito maior. Essas complicações, como estenose e esôfago de Barrett, são infinitamente raras na infância e naqueles pacientes que não têm fatores de risco, como, por exemplo, uma neuropatia ou uma malformação do esôfago. Pacientes que tiveram atresia de esôfago, que necessitaram ser operados do esôfago. O quadro clínico também pode se manifestar através de sintomas extraesofágicos, que são sintomas respiratórios, que podem ir desde tosse, pigarros, como também a possibilidade de quadros de asma recorrente. São pacientes que têm o seu esôfago lesado, estimulado pelo ácido que retorna do estômago, e podem ter, por exemplo, no caso da asma, eles têm as terminações nervosas dessa região do terço inferior do esôfago, que é inervado pelo vago, que também inerva o pulmão, e pode levar a quadros de broncoespasmo, quadros que simulam a asma e também a própria asma. Só que eu gostaria de enfatizar que esses quadros respiratórios, eles fazem parte do quadro clínico do refluxo gastroesofágico, mas nós não podemos nos esquecer que eles são especialmente respiratórios. Então, um paciente, uma criança que tem sintomas como tosse crônica, ele deve ser primeiramente encarado como possuindo algum problema respiratório. E o refluxo vai fazer parte do diferencial do quadro clínico, dos diagnósticos diferenciais para esse paciente. Então, é possível que um paciente de tosse crônica tenha refluxo? Sim, é possível. Mas, primeiramente, precisa ser pensado que ele possa ter um quadro como uma alergia, pensar em corpo estranho, lembrar da tuberculose, quadros infecciosos associados, e lembrar do refluxo também nessa possibilidade. Tá? Então, o quadro clínico envolve tanto sintomas gastrointestinais, que são a regurgitação, os vômitos, dor retroesternal, dificuldade de deglutição, e também sintomas extraesofágicos, como sintomas respiratórios. A esofagite, ela está mostrada aqui com essas regiões mais vermelhinhas do esôfago. Ela pode se manifestar com dor epigástrica, mas ela pode se manifestar também com dor pré-cordial, a sensação de aperto, sensação de bolo, um bebezinho pequeno com choro excessivo, irritabilidade, um sono agitado. Pode acontecer de haver sangramento, e esse sangramento ser manifesto como hematênese e também como melena, e até como sangue oculto positivo nas fezes. Pode levar a anemia e dificuldades de deglutição e recusa alimentar. Vocês vejam que são sintomas que também podem estar presentes em outros quadros, como, por exemplo, um bebezinho pequeno, um lactente, com menos de 6 meses, com choro excessivo, com irritabilidade, não necessariamente tem refluxo. E hoje, todo o choro dos bebezinhos tem sido encarado com essa possibilidade. Temos que nos lembrar dessa possibilidade, sim. Mas choro excessivo não necessariamente é refluxo. Ele pode ou não ser. Existem muitos outros diagnósticos que podem estar implicados aí, inclusive a própria cólica do lactente. Obviamente que ao fazermos uma história e conversarmos com a família, muita coisa a gente já consegue detectar. Por exemplo, um bebê que tem um choro importante, mas que se acalma ao ser colocado no seio materno. Ele tem um choro que é consolável. Choro consolável dificilmente significa dor. Em geral, a criança que tem o refluxo e está chorando porque está sentindo dor, azia, pirose, esse bebezinho costuma recusar o alimento, recusar a mamada. Esse bebê, ele dificilmente se consola ao seio rapidamente. Em geral, tem uma mamada agitada. Começa o início da mamada tranquilo, mas a mãe refere que ele abandona essa mamada muitas vezes por choro, irritabilidade, não consegue continuar sugando. Continuo chamando a atenção para outras possibilidades. Já tive quadros, por exemplo, de mães
que tinham cirurgias em suas mamas e tinham uma dificuldade de ejeção muito grande do leite materno. E essas crianças, na verdade, eram com dificuldade de sucção, quantidade diminuída do leite. Não estavam com refluxo. A anamnese, a conversa, a história clínica é essencial para o diagnóstico do refluxo, da doença do refluxo. Dentro do quadro clínico, os sintomas respiratórios, eles também são muito abrangentes, desde o estridor, laringite, tosse, o broncoespasmo, até a própria pneumonia, por broncoaspiração, a apneia, o bebê pequeno, bradicardia associada a essa apneia. Chama a atenção para que esses sintomas mais graves, como uma apneia, a própria pneumonia por broncoaspiração, são tremendamente raros na doença do refluxo gastroesofágico. Como nós fazemos o diagnóstico deste refluxo gastroesofágico? Como nós podemos trabalhar para entender se esse refluxo é simplesmente fisiológico ou se ele é patológico? Eu já tenho chamado a atenção, obviamente, a história clínica e o exame físico, eles são muito importantes. Existem 3 sinais de alerta que nos ajudam muito a trabalhar para entender se precisamos prosseguir numa investigação ou até mesmo indicar um tratamento mais específico e entender que o refluxo está deixando de ser fisiológico e está se tornando patológico. Esses 3 sinais de alerta são ganho de peso. Um bebezinho que tem doença do refluxo gastroesofágico e ele vomita ou regurgita tanto, muito mais do que o normal, ele tende a não ter caloria suficiente para o seu ganho de peso. E o ganho de peso é um fator muito importante para o diagnóstico diferencial, do fisiológico para o patológico. Choro e irritabilidade excessiva. Esse bebezinho que chora muito, não consegue mamar, se recusa a mamar, ele já percebe que no pós-prandial ele tem muito mais sintomas, ele tem dor, ele tem dificuldade. Esse bebezinho também, por recusar a mamada, tende a não ter ganho de peso adequado, ou às vezes até a perda de peso. Problemas respiratórios de repetição, como broncopneumonias, otites, uma tosse. Vejam que esses sinais de alerta, eles servem tanto para o bebê pequeno quanto para a criança maior também. Na criança maior, nós vamos ter alguns sintomas que vão ajudar a diferenciar. Uma criança maior de 2, 3, 4 anos de idade, ele já consegue queixar de dor e demonstrar aonde é essa dor, e ele aponta para o seu esôfago, para a região retroesternal. E esse sintoma passa a ser muito mais importante numa criança maior do que no próprio bebezinho. Existem algumas dúvidas se de fato um bebê pequeno, menor de 6 meses, tem azia. Pelo conteúdo gástrico, pelo tipo de alimento, pelo fato de ele se alimentar de leite. Alguns trabalhos acabaram demonstrando que os bebês pequenos, mesmo quando são tratados com supressores ácidos e demonstrado que não havia nenhuma acidez, esses bebês têm algum choro. Uma das hipóteses é que o bebê se incomoda pelo refluxo não tanto pela dor que ele sente, mas pela pressão que sofre o esôfago com aquele material refluído. E esse bebezinho que sofre essa sensação de pressão e ele acaba se incomodando e chorando, isso ocorre durante um período curto de tempo, pós-prandial, 20, 30 minutos, e logo depois ele vai ficar bem, ele vai se acalmar, e talvez não houvesse nenhuma necessidade de tratamento medicamentoso para esses bebezinhos. Então, essa questão do choro, irritabilidade, tem que ser muito cuidado, exige uma sensibilidade e um cuidado muito grande, porque também, nessa fase especialmente do bebê pequeno, primeiro mês, segundo, terceiro mês, existem muitos fatores que podem estar somados aí. Cólica do lactente, doenças subjacentes, como uma infecção urinária, ainda a interação entre a mãe e a criança com dificuldades, a mãe ainda, logo após o nascimento do seu filho,
ainda não conseguiu esse entendimento do que é aquele choro, uma mãe muito ansiosa, e esse bebê vai chorar mais. Existem outros problemas também, como a alergia alimentar, e nós vamos falar sobre ela ainda nessa exposição hoje. Com relação ao diagnóstico, o diagnóstico clínico é a coisa mais importante na doença do refluxo. Ele é mais importante do que qualquer um desses exames que estão listados aqui. Vocês podem ver no slide, e eu vou falar sobre cada um deles um pouquinho. Qual a importância, qual o significado e se é que eles ainda têm algum significado. Vamos falar primeiro sobre o exame contrastado de esôfago, estereografia, esôfago, estômago, duodeno. Esse exame é amplamente utilizado ainda hoje, mas já existe há muito tempo, talvez mais que 10 anos, um consenso entre os especialistas de que esse exame não deve ser usado para o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Os senhores compreenderam bem aquilo que nós conversamos no início sobre a fisiopatologia? Muito bem. Uma criança, então, ela deglute e esse conteúdo do seu estômago retorna. Um bebezinho, até 50 vezes em 24 horas. Um adulto, até 30 vezes. Esse exame vai mostrar para a gente, esse exame contrastado? Muito bem, ele vai mostrar a deglutição, ele vai mostrar o refluxo, ele vai mostrar que houve esse retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. Mas ele não separa o que é fisiológico do que é patológico. O fato de ele demonstrar que existe algum grau de refluxo não determina que os sintomas que esse paciente possui são de fato por doença do refluxo. Quando ele gradua e diz grau 1, 2, 3 ou 4, ele também não está graduando a gravidade do refluxo. E ele está graduando? Grau 1, terço inferior do esôfago. Foi até aí que voltou. Grau 2, até a região da carina. Grau 3, até a região cervical. E grau 4, quando esse refluxo retorna até a boca, até a orofaringe. Então, quando você pede um exame contrastado e o profissional que o faz ainda nos responde que há realmente, de fato, refluxo e gradua esse refluxo, ele simplesmente está dizendo que houve, de fato, refluxo, que esse refluxo chegou até a altura, que seja 1, 2, 3 ou 4, e naquele momento do exame, mas ele não diz se isso é patológico, se está causando sintomas. Então, esse exame não deve ser usado para diagnóstico de doença do refluxo. Quando é que esse exame tem alguma validade? Crianças que têm vômitos muito frequentes, que não respondem ao tratamento habitual para o refluxo, e que têm um ganho de peso inadequado, e que nós entendemos que possa haver uma outra condição que não simplesmente o refluxo. Possa haver uma alteração anatômica nesse esôfago, como, por exemplo, uma artéria anômala, que possa estar envolvendo o esôfago e alterando a motilidade do mesmo. Quando nós suspeitamos a possibilidade de uma fístula, ou qualquer alteração anatômica do esôfago. Essa é a indicação desse exame. Ele deverá ser feito uma única vez, determinada essa alteração anatômica. Se não há necessidade de fazer o exame para o diagnóstico de doença do refluxo, muito menos há necessidade de repetir esse exame para controle do tratamento. Infelizmente, essa prática ainda existe nos dias atuais, mas ele não deve ser usado. Certo? Cintilografia esofágica. A cintilografia ela tem o mesmo valor que a seriografia, ou que o exame contrastado, no sentido de diferenciar aquilo que é refluxo fisiológico daquilo que é refluxo patológico. Ele não nos ajuda em nada. Ele pode ter um único valor porque esse exame permite que seja feita uma imagem 24 horas após o primeiro dia e você pode conseguir demonstrar a possibilidade de aspiração pulmonar nos casos em que essa é a procura.
Mesmo nesses casos, a possibilidade de que ele demonstre que de fato há uma aspiração broncopulmonar, naqueles em que há aspiração broncopulmonar, somente em 20% dos casos. Então, ele é um exame bastante específico quando há aspiração, mas ele é um exame muito pouco sensível. Ele também não é guiado num rádiozinho e o paciente fica 24 horas com esse registro. Paralelamente, o paciente faz um diário em que ele registra os momentos em que se alimentou, os momentos em que deitou e se houve algum sintoma. Os senhores podem ver aqui nesse registro, o registro que é feito do pH. Essa linha vermelha é o corte que é pH de 4, e quando ultrapassa para baixo dessa linha, o examinador tem condições de avaliar se houve realmente um refluxo ácido, e 4 é o corte, e o registro ele tem hora, tem horário, então o examinador consegue determinar qual foi o tempo em que esse refluxo permaneceu de fato no esôfago. Então, a pH-metria começa a nos dar mais informações, não somente se houve o refluxo ácido, mas se houve permanência, quanto tempo foi essa permanência. Ele consegue determinar o clearance e ele consegue também, em alguns casos selecionados, mostrar a associação de sintomas. Por exemplo, se o paciente teve dor, teve queimação, teve pirose, ou se o paciente teve um sintoma respiratório como tosse. E se foi realmente relacionado ao refluxo ácido esse sintoma. Houve já um momento em que havia uma grande alegria por esse exame, achamos o exame que vai resolver todos os nossos problemas. Hoje já não é mais assim, ele já não é mais considerado um padrão ouro para o diagnóstico do refluxo, como foi considerado há alguns anos atrás. Entende-se que há realmente limitações. Uma das limitações é a idade. Uma criança menor de 1 ano, são poucos aqueles que têm experiência para fazer exames nesse bebezinho menor de 1 ano. São poucos os trabalhos que mostram essas curvas, os dados que são analisados, para que realmente a gente determine especificamente que houve refluxo, que houve doença do refluxo. A criança, até a idade de próximo de 5 anos, ela pode não permitir que seja passada a sonda, ela pode não permitir a permanência dessa sonda, que precisa de pelo menos 24 horas de permanência para que haja uma boa leitura, para que os dados possam ser considerados fiéis. E essas limitações, para quem trabalha com criança, são reais, e voltamos então a dizer que temos a clínica para poder fazer o diagnóstico de refluxo. Para crianças maiores de 5 anos e para adultos, esse exame tem sido muito indicado para as manifestações extraesofágicas. Então, naqueles pacientes que têm sintomas respiratórios repetidamente e que nós precisamos determinar se esses sintomas respiratórios estão de fato relacionados ao refluxo ou não. É um exame que pode ajudar. Ele tem uma sensibilidade boa para isso, uma especificidade também, mas não é 100% específico. Então, ele pode simplesmente ser mais um adjuvante num diagnóstico clínico. A impedanciometria é um exame relativamente recente. Poucos centros oferecem esse exame. Ele tem a ideia dele é semelhante à ideia da pH-metria. O sensor que é colocado no esôfago, ele tem também um sensor de pH baixo, alto, mas ele tem um valor maior porque a impedanciometria ela não mede simplesmente pH, ela mede pressão. E esse sensor de pressão que é colocado no esôfago, ele consegue mostrar o bolo que foi refluído. E se esse bolo foi ácido ou não, não importa. Na pH-metria, nós só conseguimos determinar refluxos ácidos, mas na impedanciometria, nós conseguimos determinar refluxos alcalinos também, que são também refluxos que podem trazer sintomas e que nem sempre são percebidos através dos outros exames. Esse seria o único exame que poderia mostrar esses refluxos não ácidos.
Ele ainda tem alto custo e em criança, na pediatria, a aplicabilidade dele ainda não está bem estabelecida. Existe uma esperança de que possa ser realmente muito útil, mas volto a frisar que o que nos sobra é o diagnóstico clínico mesmo, uma boa conversa, um bom exame físico. A endoscopia digestiva alta, em pediatria, tem algumas limitações também. Crianças muito pequenas necessitam de muito mais que uma sedação. Os anestesistas costumam solicitar anestesia de fato. Crianças menores de 5 anos são intubadas para que seja feita uma endoscopia digestiva alta. E quando nós estamos preocupados com o refluxo, ela é limitada às complicações, como a esofagite e o esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett é um estágio além da esofagite. É quando há a transformação desse esôfago e ele passa a ter células que não são próprias dele mesmo. E é considerado uma lesão pré-maligna. O esôfago de Barrett é uma complicação tremendamente rara na grande maioria dos pacientes. Essa complicação tão grave é muito mais frequente naqueles pacientes que têm alterações anatômicas ou nos neuropatas. Pacientes, então, que têm fatores predisponentes importantes para o refluxo. Mas a endoscopia ela pode mostrar essas complicações. Uma endoscopia normal, ela não afasta refluxo. O paciente ele pode ter refluxo sem que tenha esofagite. Então, a endoscopia, ela simplesmente vai diagnosticar a esofagite de refluxo. Mas se o paciente não tiver esofagite e a endoscopia for normal, isso não afasta a possibilidade. Então, a endoscopia só deve ser solicitada quando há suspeita destas complicações, como esofagite, o esôfago de Barrett, ou até mesmo uma estenose de esôfago. Queridos, então, com relação ao diagnóstico, ficamos muito mais com a clínica, com a conversa, com o acompanhamento do paciente. O tratamento pode nos ajudar, porque podemos também optar por fazer provas terapêuticas. Mas vamos falar então um pouquinho o que é o tratamento do refluxo. Quais são os objetivos, os grandes objetivos do tratamento do refluxo? Obviamente, resolver ou diminuir a intensidade dos sintomas, melhorar a qualidade de vida do paciente, seja ele bebezinho ou maior. Um bebezinho que está se recusando a mamar, que não está ganhando peso adequadamente, um bebezinho que chora, que tem um desconforto. Então, nós precisamos diminuir esse desconforto. Melhorar a qualidade de vida desse paciente, que pode ter uma azia, que pode ter um mal-estar. E também prevenir as complicações, que como eu já citei aqui, a esofagite, o esôfago de Barrett, a estenose de esôfago. E apesar de essas duas últimas, o esôfago de Barrett, a estenose, serem complicações muito raras, elas podem ocorrer. Elas não vão ocorrer na criança, elas irão ocorrer na vida adulta, com a cronicidade do refluxo. Mas a esofagite pode ocorrer na criança sim, até com maior frequência. Então, nós precisamos prevenir essas complicações. Como que nós fazemos isso? Um lactente que tem regurgitações excessivas, que tem algum grau de desconforto, mas tem um ganho de peso adequado, e nós entendemos que aquele bebê que chora bastante, que está bastante irritado, mas de forma geral está indo muito bem, o que nós vamos fazer primeiramente? Medidas de suporte. E quais são essas medidas de suporte? Posição vertical por 20 a 30 minutos após as mamadas. É um bebê que logo após mamar deve ser colocado de pezinho no colo da sua mãe. Ele pode também ser colocado para deitar em decúbito lateral esquerdo e eu vou mostrar mais à frente por que decúbito lateral esquerdo. Também em medidas de suporte estão as medidas dietéticas. Essas medidas têm que respeitar as necessidades nutricionais do paciente. É claro que o espessar uma dieta mais sólida, vai refluir menos. Mas se nós estamos falando aqui, por exemplo, de um bebê de aleitamento materno, não há nenhuma indicação de suspender o aleitamento materno para colocar um leite espessado. É muito melhor um bebê regurgitando leite materno do que não regurgitando um leite de fórmula. Não existe indicação de suspender aleitamento materno por conta do refluxo. O aleitamento materno deve ser mantido e esse paciente deve ser acompanhado do ponto de vista do seu crescimento, do seu desenvolvimento e dos sintomas que ele possa ter.
Entre as medidas dietéticas, existe a possibilidade da alergia à proteína do leite de vaca. É uma aula à parte, não podemos entrar em detalhes aqui, mas chamo a atenção de que nós estamos falando de proteína do leite e não de lactose. Não existe alergia à lactose. A alergia é sempre à proteína do leite. Não há nenhum motivo para suspendermos a lactose dos pacientes. Se é que há necessidade, nós temos que mexer na proteína do leite, e isso seria motivo para uma outra web aula. Também com relação aos alimentos, são os alimentos que diminuem o tônus do esfíncter esofagiano inferior e que também aumentam a acidez gástrica. Quais são esses alimentos que estão aqui envolvidos nas medidas dietéticas? Alimentos gordurosos, alimentos cafeinados, bebidas alcoólicas, frutas ácidas e o fumo. Ok, algumas coisas não são parte do nosso bebê, do paciente pediátrico, como bebida alcoólica e fumo. Pelo menos não deveriam ser. Mas para o adulto, sim. Mas a cafeína, infelizmente, tem sido parte da vida dos bebezinhos, de crianças muito pequenas, usando café, mate, tereré, chimarrão, refrigerantes que são à base de cola e que contêm cafeína, refrigerantes à base de guaraná, da fruta do guaraná, são bebidas cafeinadas. E a cafeína, ela aumenta o relaxamento do esfíncter esofagiano inferior e ela piora muito o refluxo. As gorduras são para a questão das frutas ácidas, das frutas cítricas. Se nós estamos diante de uma criança que tem sintomas muito importantes e que estão diretamente relacionados a essas frutas ácidas, realmente devemos suspender ou limitar o uso dessas frutas. Mas vamos nos lembrar que o que traz acidez às frutas é a vitamina C. E a vitamina C é muito importante para a absorção do ferro, para a imunidade desse paciente. Então, o pequeno paciente não deve ser privado de usar frutas ácidas desde que ele não tenha sintomas importantes, desde que esses sintomas não estejam diretamente ligados e relacionados a essas frutas. Elas devem ser mantidas no pequeno paciente, especialmente em crianças ao redor de 2 anos de idade, menor de 5 anos de idade. Essas crianças precisam usar esse tipo de alimento. E ainda nas medidas dietéticas, a diminuição do peso. A obesidade aumenta a possibilidade do refluxo. E todas essas medidas, elas vão ser utilizadas. Claro, obviamente, se o bebê é um bebezinho menor de 6 meses, se é uma criança maior. Mas elas servem para todos eles, dentro da sua faixa etária. O tratamento do refluxo, a maior parte dele, eu poderia dizer que quase 80% do tratamento tem a ver com os hábitos, e não necessariamente com medicação. Quando nós modificamos os hábitos dos nossos pacientes, nós melhoramos muito seus sintomas, e podemos evitar que eles usem medicação de forma indevida. Esse tratamento conservador, como eu disse sobre a dieta, também envolve que ele não faça refeições muito volumosas. E a refeição volumosa, por exemplo, para um bebezinho que mama o seio materno? Não devemos restringir a mamada. Esse bebê deve continuar mamando sob livre demanda. Ele precisa ser colocado simplesmente nessa postura, elevadinho. Uma postura de cabeceira elevada nos 20 a 30 minutos que se seguem à sua alimentação, especialmente nesse momento. Talvez isso seja suficiente para que ele tenha menos sintomas e para que seja controlado o seu vômito. Dentro dessas medidas posturais, nós temos que tomar alguns cuidados. A posição prona, que é de barriguinha para baixo, ela é a posição mais eficaz para evitar o refluxo. Mas como ela é associada à morte súbita do lactente, ela só deve ser orientada após 1 ano de idade. O decúbito lateral esquerdo também tem alguma associação com essa possibilidade de morte súbita do lactente, mas é muito menos. Então, naquele paciente que tem um refluxo grave, que precisa de uma medida postural de fato, ela pode ser usada. E eu vou mostrar o slide mais à frente para vocês. Elevação de cabeceira, ela é controversa. Quando você eleva a cabeceira, mas esse paciente fica em uma posição desconfortável, ou ele escorrega ali por aquela elevação, e ele fica com o seu abdômen dobrado,
E mesmo quando ele é colocado, por exemplo, numa cadeirinha como o bebê conforto, você vai aumentar a pressão intraabdominal. E essa posição vai piorar o refluxo. Está aumentando a pressão do abdômen. Ela não deve ser usada. O decúbito lateral direito pode melhorar o esvaziamento gástrico. Também pode ser útil para controlar a manifestação do refluxo. A posição de barriguinha para cima é a pior posição para controlar o refluxo. Mas ela é a posição que mais deve ser adotada de forma geral para a maioria dos bebezinhos, né? A posição vertical é muito boa e o bebê conforto, como eu já falei, o cuidado é para que não aumente a pressão intraabdominal, para que esse bebê não fique dobrado, sentado, com o seu abdômen curvado. Como eu prometi, tá aqui a figurinha da posição. Por que é que essa posição de barriguinha para baixo é a melhor para o refluxo? Porque, segundo a física, os gases tendem a subir. Então, quando o bebê é colocado nessa posição, os gases deglutidos, eles sobem e ficam na região entre o esôfago e o estômago. Eles serviriam como um tamponamento, mais um mecanismo de barreira para evitar o refluxo. E a posição de decúbito lateral esquerdo ocorre a mesma coisa. No decúbito lateral esquerdo, essa bolha de gás, ela vai ficar entre o esôfago e o estômago, servindo como um tamponamento. Ótimo, é uma possibilidade para usarmos. São posições, a prona contraindicada, mas o decúbito lateral esquerdo poderia ser usado, porque nesse decúbito lateral esquerdo também, da mesma forma, vai acontecer de essa bolha atuar como uma válvula ali e impedir o refluxo. Casos mais graves, casos em que haja necessidade de muitas medidas, nós podemos utilizar essas posições. Se não, a decúbito lateral, dorsal, com barriguinha para cima, é a posição que os pediatras mais indicam e é a que deve ser indicada. O espessamento da dieta também pode ajudar. Esse espessamento ele será utilizado somente naqueles pacientes, naquelas crianças que estão fora de aleitamento materno. O espessamento diminui a frequência da regurgitação evidente, ele diminui a altura da regurgitação, mas ele não diminui o tempo do pH menor que 4, que é chamado de índice de refluxo, que é medido lá pela pH-metria. Com relação a se o leite espessado ele se torna mais alergênico ou não, não está bem estabelecido. E se um leite espessado vai levar a longo prazo a possibilidade de obesidade, também existem dúvidas e ainda não está bem estabelecido. Como que se espessa o leite? O ideal é que esses espessamentos sejam através das fórmulas chamadas AR, que não são anti-refluxo, e são sim anti-regurgitação. Elas não são fórmulas para tratar o refluxo, elas são fórmulas para diminuir a regurgitação. Com relação ao tratamento ainda, quero chamar a atenção para a possibilidade da alergia à proteína do leite de vaca, que de forma global é uma condição que ocorre na população em geral, perto de 8%, talvez 10%. Quando um bebezinho tem um pai ou uma mãe, um dos pais tem alergia de alguma forma, seja rinite, seja dermatite, qualquer tipo de alergia, aumenta para 30% a chance de um pequeno lactente ter algum tipo de alergia. E se os dois pais têm histórico de alergia, aumenta para 70% a chance de um bebezinho ter algum tipo de alergia. Não necessariamente alergia alimentar, algum tipo de alergia. Entre as alergias, a alergia alimentar, a alergia à proteína do leite de vaca é a alergia mais frequentemente encontrada. Ela também tem sintomas muito semelhantes à doença do refluxo. Regurgitações, vômitos. E como nós podemos conseguir fazer o diagnóstico? Também seria motivo de outra aula, como eu já disse, mas quando nós tentamos reduzir a exposição desse bebezinho à proteína do leite de vaca, seja por oferecermos para ele um leite especial, ou por pedirmos à mãe, que é nutriz, que está amamentando, que retire da sua dieta o leite de vaca e os derivados por 2 semanas, há uma diminuição significativa dos sintomas. E essa mãe retornando após essas 2 semanas ao uso do leite, um retorno dos sintomas, inclusive da irritabilidade do choro. Quando a amamentação, não há muita dificuldade de pedir que a mãe faça esse período de dieta. Se a criança está
No aleitamento artificial, o uso de hidrolisado ou fórmula de aminoácidos seria o indicado, mas como disse, acho difícil que nós possamos conversar muito sobre isso nesse momento, nessa aula. E o exemplo dos alimentos que são cafeinados, alimentos gordurosos, condimentados, são alimentos que devem ser retirados da alimentação do pequeno paciente que tem algum sintoma de refluxo. Obviamente não fumar, diminuir refeições noturnas. A orientação é para que, em termos de hábitos, de comportamento, o paciente que tem sintomas de refluxo, ele só pode deitar 2 horas após ingerir alimentos sólidos e 1 hora após ingerir alimentos líquidos. O leite é líquido ou é sólido? O leite ele se torna sólido quando ingerido. O mínimo que uma criança, depois de ingerir leite, deve se deitar é 1 hora. Crianças maiores. Lembrando que para o bebezinho menor de 6 meses, que está em aleitamento materno, 20 a 30 minutos de pezinho no colo da mãe é o suficiente, tá certo? Pois ele pode ser colocado em posição elevada, desde que ele fique confortável nessa posição. Tratamento medicamentoso, por fim, vamos falar um pouco sobre ele. Tem sido largamente usado, mas deve ser diminuído. Nós precisamos diminuir o tratamento medicamentoso desses pequenos pacientes. O anti-H2, como a ranitidina, ele pode ser realmente eficaz na redução do pH gástrico. Ele tem uma propriedade de taquifilaxia, que significa assim, que depois de um tempo de uso, ele pode não fazer mais efeito, não tem mais a mesma eficácia. Mas vejam só, nós damos ranitidina para diminuir a acidez e diminuir o choro ou a irritabilidade que esse paciente possa estar tendo, porque sente dor, sente azia. Mas entre os efeitos colaterais está a irritabilidade. Crianças maiores, bater a cabeça, cefaleia, sonolência excessiva. Então vocês vejam que não é um medicamento inócuo. Ele deve ser utilizado somente se necessário. Se entendermos de fato que essa criança tem uma dor, tem azia, tem uma acidez que precisa ser bloqueada. Os inibidores de bomba de próton, que são omeprazol, esomeprazol e lansoprazol, são aqueles que têm estudos em crianças, são muito mais eficazes do que os anti-H2. E também tem um pouco menos de efeitos colaterais. Não tem taquifilaxia, mas entre os seus efeitos colaterais também, cefaleia, fadiga, dor abdominal, diarreia ou constipação, pneumonia comunitária, porque se você bloqueia o ácido, você está bloqueando a primeira barreira de proteção do seu bebezinho, aumenta a chance de levar à alergia alimentar, porque por não ter essa barreira de proteção, esse alérgeno, nessa fase, principalmente dos 6 meses, até os 6 meses de idade, aumenta a permeabilidade gástrica e essa proteína que não seria alergênica passa a ser alergênica. Ele pode ser utilizado, mas deve ser utilizado com consciência. Não devemos dar inibidor de bomba simplesmente para o choro de uma criança. Mas essa criança precisa ser avaliada e se entendermos que de fato ele necessita dessa inibição de a supressão ácida, inibição da secreção ácida, podemos utilizar inicialmente por 2 semanas e reavaliar esse paciente após a suspensão do tratamento dessas 2 semanas. Se de fato essa medicação faz diferença na vida dessa criança, então aí sim vamos instituir o tratamento por um tempo mais prolongado, que pode ser 2 a 3 meses. Nunca instituirmos o tratamento e levarmos até 1 ano, 2 anos, sem que esse paciente seja reavaliado, sem que seja tentado retirar essa medicação. Chamo atenção também para que a maioria das formulações dos inibidores de bomba de prótons, eles são em forma de cápsulas ou de comprimidos que devem ser deglutidos íntegros. Não podem ser abertos, com o risco de perdermos a eficácia da medicação. Existem as formulações de omeprazol e de esomeprazol, MUPS, que é uma sigla que significa microcápsulas revestidas. Essas sim podem ser diluídas e podem ser oferecidas para o pequeno paciente. O uso é fora de bula, na bula, no bulário, mesmo desses medicamentos com a formulação MUPS, eles estão liberados a partir de 1 ano de idade aqui no Brasil.
Em termos de trabalhos científicos, eles são utilizados desde o nascimento, há alguns controversos, com boas respostas, outros ainda com dúvidas se de fato eles devem ser utilizados, se de fato existe possibilidade de resposta a esses tratamentos. Com relação aos procinéticos, que são os medicamentos que diminuem a êmese, que diminuem os vômitos, que diminuem a plenitude pós-prandial, porque acelera o esvaziamento gástrico, nós temos a domperidona, a metoclopramida e a bromoprida, sendo que a metoclopramida já há muito tempo tem sido abandonada e recentemente ela foi retirada de mercado, as formulações que poderíamos utilizar para crianças. Ficamos então com a domperidona e com a bromoprida. Também com grandes efeitos colaterais como cólicas. Muitas crianças não toleram a domperidona, que seria talvez o de melhor escolha porque não atravessa a barreira hematoencefálica, com menos sintomas extrapiramidais. E a bromoprida, que tem um pouco menos de efeito colateral de cólica, mas que atravessa a barreira hematoencefálica, levando a sintomas extrapiramidais, tanto quanto a metoclopramida o faz. E são medicamentos que devem ser usados em casos muito selecionados. Na grande maioria dos casos não haverá necessidade de utilizá-lo e cada vez mais eles estão sendo contraindicados pelos especialistas. Possibilidade de liberação extrapiramidal nesse bebê, muito estudada, muito demonstrada pela metoclopramida, que é de fato o medicamento que tem mais estudos de todos eles, mas a bromoprida, que tem menos estudos, ela funciona da mesma forma, com os mesmos problemas. E o tratamento cirúrgico, que os senhores já devem ter ouvido falar, na verdade é um tratamento de exceção. Raros casos necessitarão de tratamento cirúrgico. Os casos de grandes complicações, como a estenose cicatricial pética, quando há manifestações extraesofágicas graves que comprometem realmente esse paciente e que ele não responda ao tratamento clínico, chama a atenção para que esses casos têm comorbidades associadas, como pacientes neuropatas, pacientes que já passaram por uma cirurgia de esôfago. Nos casos de grandes hérnias hiatais, as pequenas hérnias hiatais por deslizamento podem até causar sintomas que podem ser controlados, inclusive com medidas comportamentais. E esses pacientes, então, que necessitam de tratamento, especialmente os neuropatas, que têm alterações motoras graves, existe a recidiva de 30% a 70% dos casos em 5 anos. Então, mesmo nesses casos de neuropatas graves, há a possibilidade de esse paciente ter que passar por um segundo momento, uma segunda cirurgia. Então, a cirurgia é um tratamento de exceção na doença do refluxo gastroesofágico, não complicada. Bibliografia para que os senhores possam adquirir, possam consultar. E espero ter sido clara na maioria dos pontos, mas estarei aqui à disposição agora para nós trocarmos algumas ideias, aquilo que não ficou tão claro. Professor, eu tenho uma pergunta aqui, na verdade uma solicitação da Juliana Pouso. Ela pede para citar novamente os sinais clínicos. A professora pode responder. Ok, então vamos só rever aqui o quadro clínico, né, o que foi falado. Regurgitações, vômitos, os sintomas de complicações, esofagite, estenose, esôfago de Barrett e sintomas extraesofágicos. Com relação à esofagite, quais são os sintomas de uma esofagite? Dor epigástrica, dor precordial, queimação retroesternal, no bebê pequeno um choro excessivo, um choro que não é consolável, irritabilidade, um sono agitado, a possibilidade de sangramentos que se manifestem com hematêmese ou melena e sangue oculto positivo nas fezes. Uma criança que sangra frequentemente pode ter uma anemia não explicada, dificuldades na deglutição, recusa alimentar. Esses sintomas são tanto de crianças pequenas quanto de crianças grandes e até os adultos, né? Como nós estamos abrangendo essa aula
como lactente, pequeno, criança maior, adolescente e próprio adulto, né? Os sintomas respiratórios são sintomas comuns a outras doenças respiratórias, como estridor, laringite, tosse, broncoespasmo, pneumonia, apneia, bradicardia. Esses sintomas, para que sejam associados ao refluxo, eles precisam que não tenham explicação em relação à parte respiratória também. Então, uma criança, por exemplo, que tem um broncoespasmo, mas que tem uma asma, tem que ter uma explicação. É possível que o refluxo esteja também associado a essa asma? Sim, é possível que ele esteja presente também. Ele pode ser um coadjuvante, ele pode ser um agravante desse quadro respiratório e não ser o único. Mas ele também pode estar ausente. A criança pode ter todos esses sintomas e não ter refluxo. Esses sintomas respiratórios precisam ser lembrados, precisam ser tratados do ponto de vista respiratório, e quando não há uma eficácia, a possibilidade de se associar ao tratamento de refluxo. Certo? Com relação às complicações, como estenose esofágica, são coisas já mais graves, a dificuldade da deglutição. Mas, por exemplo, uma criança maior que engasga, tem engasgos frequentes, ele pode estar tendo esse sintoma por conta do refluxo, por conta de uma motilidade alterada pelo próprio refluxo, pela inflamação que ele tem, pela esofagite. Como está aqui, a dificuldade ou a dor para deglutir, certo? Acho que eram esses os sintomas, né, da parte clínica, certo? Sim, professora, só foi essa dúvida que teve, né? Agora a senhora pode entrar com o pós-teste, fazendo as considerações nas questões, tá bom? Então, ok. Vamos falar um pouquinho sobre o pré-teste e pós-teste. Algumas questões que ficaram com dúvidas. Eu tentei chamar a atenção na aula, o pós-teste ainda não chegou todo para a gente, mas espero que tenha tirado algumas dúvidas. Mas vamos lá. Com relação à definição, sem maiores problemas, né? O que é refluxo, que ele pode ser realmente definido como passagem do conteúdo gástrico para o esôfago com ou sem regurgitação. O que essa pergunta quer mostrar é que, em alguns casos, você não vai ter a presença do vômito ou da regurgitação. É o chamado refluxo oculto. Então, o refluxo ocorre, mas ele chega até o terço inferior, até a metade do esôfago, volta ao conteúdo, acontece o clearance e volta o conteúdo para o estômago, ele não se exterioriza, mas há o refluxo de fato. E ele vai ser percebido ou pelas complicações ou por outros sintomas, como até recusa alimentar, ganho de peso inadequado, choro excessivo, ou as dificuldades de deglutição em crianças maiores, ou por dor, por pirose em crianças maiores. Certo? Pergunta número 2. Existem fatores anatômicos que facilitam o refluxo, especialmente nos lactentes? Sim, existem fatores anatômicos que facilitam. Aliás, esses fatores anatômicos, eles são muito importantes na presença do refluxo. No bebezinho pequeno, lembram que nós falamos sobre esses fatores, que facilitam que o conteúdo seja refluído. E eu já vou mudar para a pergunta número 6, que diz assim, o tratamento medicamentoso muda o fator predisponente do refluxo? A resposta é não. O medicamento, ele não muda o fator predisponente. O medicamento, ele trata a complicação. Porque o fator predisponente, por exemplo, num lactente pequeno, o que é? Se ele tem o ângulo do esôfago do estômago ainda que propicia o refluxo, ou se ele tem o esôfago abdominal curto, que facilita o refluxo, o que é que vai mudar esse fator predisponente? É o tempo, o seu desenvolvimento. Conforme ele cresce, esses fatores predisponentes do refluxo, eles irão mudar. Na criança maior, no adolescente e até mesmo no adulto, o que muda, de fato, os fatores predisponentes do refluxo? Por exemplo, a obesidade é um fator predisponente. Então, a perda de peso é que muda o fator predisponente, não é o tratamento medicamentoso. Existem algumas descrições de que alguns procinéticos, eles aumentariam o tônus do esfíncter inferior. Essa ação do procinético, ela é muito pequena, não justifica o uso simplesmente para deixar a criança parar de vomitar, porque melhora o esfíncter esofagiano inferior. Nós só devemos usar procinéticos em casos de crianças que regurgitam demais e que, por regurgitar demais, não estão ganhando peso adequadamente. E nós queremos barrar um pouco esses vômitos. Queremos diminuir esses vômitos, essas regurgitações. Ou crianças que têm engasgos muito frequentes e que
podem pôr em risco, inclusive, risco de broncoaspiração e risco de uma apneia, casos selecionados onde os procinéticos estariam indicados. Somente nesses casos. E o procinético está indicado por um tempo X, por um tempo curto, enquanto essa criança amadurece, esses fatores predisponentes anatômicos, eles amadurecem, essa criança cresce e melhora o seu fator predisponente. Num caso de uma criança grande, por exemplo, que tem obesidade, diminui o peso, ou que tem hábitos alimentares com alimentos cafeinados, gordurosos, são alimentos refluigênicos. Você pode até usar medicamento durante o período curto de 1, 2, 3 meses, enquanto essa criança está fazendo a mudança dos seus hábitos, para diminuir seus sintomas, ou na presença de uma esofagite, para corrigir a esofagite. Pergunta número 3. O quadro clínico envolve somente sintomas digestórios? Nós já falamos, não, todos sabem, na verdade. Sintomas respiratórios, extradigestórios também podem estar presentes, né? Exame contrastado de esôfago é importante para o diagnóstico? Eu espero que no pós-teste a resposta seja não. O exame contrastado não é importante no diagnóstico do refluxo gastroesofágico. Ele é importante no diagnóstico diferencial quando se suspeita que há malformação do esôfago, malformação anatômica. Complicações do refluxo, esofagite, estenose de esôfago, sintomas respiratórios? Sim, são complicações do refluxo. Dando agora para 7, todos os pacientes que apresentam regurgitações frequentes receberão algum tratamento medicamentoso por um período de tempo? Não, nem todos. A minoria deverá receber tratamento medicamentoso. Todos deverão receber medidas posturais. Todos aqueles que têm regurgitação excessiva devem receber medidas posturais. O tratamento medicamentoso deve ser reservado para aqueles que têm ganho de peso inadequado ou que têm sintomas, como que nós já falamos, como sintomas de engasgos frequentes, sintomas que coloquem em risco riscos de vida, como, por exemplo, esses engasgos com apneia. Esses casos são raros, são muito raros, são as exceções. A grande maioria dos bebês regurgitadores não receberá nenhum medicamento. Somente com medidas posturais, uma frequência maior à unidade de saúde, uma criança menor de 1 mês, de 2 meses que está com regurgitações, talvez precise voltar semanalmente até que a equipe de saúde tenha certeza de que ela não deve usar nenhum medicamento. Claro que uma criança que semana após semana não ganha peso adequado, tem regurgitação excessiva, poderemos indicar medicação, e quando indicarmos por tempo curto. Desde que nos lembremos dos diagnósticos diferenciais. Infecções urinárias, problemas com a amamentação, dificuldade no relacionamento mãe-filho, não vamos nos esquecer disso. E, se necessário, utilizaremos medicamentos. Mas o que eu tenho frisado, o que eu quero frisar, é que o medicamento é a exceção. E aí responde a pergunta 8. Os procinéticos são muito importantes no tratamento do refluxo? Não, eles são pouco importantes. Eles podem ser usados, mas são as exceções. A postura orientada para deitar a criança, decúbito lateral esquerdo? Sim, aquela criança, especialmente que tem sintomas de regurgitação muito frequente, pode se beneficiar dessa postura. E a correção cirúrgica tem indicações limitadas? Sim, a correção cirúrgica tem indicações limitadas, né? Certo? Muito obrigada, foi um privilégio muito grande estar aqui. Espero ter realmente correspondido à maior parte das dúvidas, mas estarei à disposição para responder quaisquer outras dúvidas, se houver necessidade, se alguma coisa surgir novamente, estou à disposição. Vocês podem enviar através dos canais do Telesaúde e se nós pudermos ajudar, é sempre um privilégio, é um prazer podermos estar aqui. Obrigada.